Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estamos estudando nesta semana a lição de número 9, arrependimento e fé para a salvação. Se o homem quiser ser salvo, se o homem quer ser livre da condenação eterna, é necessário arrepender-se dos seus pecados. E para arrepender-se dos seus pecados é necessário fé. Fé no sacrifício de Jesus Cristo. Fé em Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Então, se você quiser ser salvo, se você quiser ser liberto da condenação, ser livre da condenação eterna, arrependa-se dos seus pecados. Quero pedir para você, visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem o vídeo e também uma mensagem introdutória do assunto que temos aqui abordado. Também não deixe de subscrever no meu canal. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Arrependimento, mudança para uma nova vida. Todo aquele que se arrepende, e se arrepende com um coração sincero, se arrepende com vontade, com desejo de mudar a sua vida, ele realmente tem uma vida mudada, tem uma vida transformada. Quando ele vem para Jesus, arrependido sinceramente dos seus pecados, com o desejo de marchar numa nova vida, viver uma nova vida em Cristo Jesus, então ele a tem quando ele se arrepende, quando ele confessa os seus pecados, arrependidos e pronto para mudar de vida. O arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber, pela fé, a graciosa salvação de Deus. Então, é o primeiro passo, quando pela fé o homem ele se arrepende dos seus pecados. Como ele se arrepende dos seus pecados? Confessando para Deus os seus pecados, porque o Senhor Jesus na cruz do Calvário já morreu e já pagou por todos os nossos pecados. O que nós precisamos fazer agora, o que o homem precisa fazer agora, é confessar os seus pecados. Confessando os seus pecados, automaticamente ele está arrependendo-se e o Senhor o recebe como seu filho e passa a abençoá-lo de uma forma especial. Por quê? Por causa da graciosa salvação de Deus. O favor imerecido de Deus sobre a vida de todo aquele que está em pecado, que vive no pecado, mas que agora se arrepende e quer viver uma nova vida em Cristo Jesus. A leitura de segunda-feira é o Salmo 51, versículos de 1 a 3, e é a confissão de Davi, o arrependimento de Davi. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me de todo o meu pecado ou do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então esta é uma parte da confissão de Davi. Davi confessando o seu erro, confessando o seu pecado e buscando a misericórdia de Deus.
O arrependimento, ele abre caminho para o perdão de Deus. Sim, só o arrependimento do seu pecado, através da sua confissão, abre caminho para que Deus o perdoe e você então agora possa viver uma vida livre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Arrependimento e salvação. Entende-se que o termo arrependimento significa tornar-se contra o pecado. Entende-se assim. Essa não é a definição bíblica de arrependimento com esse significado de tornar-se contra o pecado. Por quê? Porque há muitas pessoas que são contra tudo aquilo, ou a maioria de tudo aquilo que é pecado, mas não são salvos. Não é o arrependimento que vem de Deus, não é o arrependimento para a salvação. Então essa definição de arrependimento, quando a pessoa torna-se contra o pecado, não é uma definição bíblica de arrependimento. A palavra arrepender significa mudar sua convicção. Aí sim, quando ele muda a sua ideia, quando ele muda aquilo que ele pensava, quando ele muda a forma que ele agia, quando ele muda os seus gestos, quando ele muda o seu comportamento de vida velha, de vida no pecado e passa a viver uma nova vida em Cristo, esta sim é a definição bíblica de arrependimento, e não essa, tornar-se contra o pecado, porque há muitas pessoas que é contra a desonestidade, há muitas pessoas que é contra as injustiças, e tudo isso é pecado, é contra tanta coisa que é pecado, mas ele não tem o arrependimento para a salvação em Cristo. Então, a palavra arrepender-se, biblicamente, mudar sua convicção. O arrependimento verdadeiro resulta em uma mudança de comportamento. Todos aqueles que vêm para a igreja, recebendo Cristo na sua vida, recebendo o perdão dos seus pecados, é necessário que ele tenha uma mudança de comportamento. Ele mude o seu comportamento agora para viver uma vida em Cristo Jesus. Ele já não vai mais viver a vida que ele vivia, uma vida no pecado, na prática do pecado, desagradando a Deus, mas ele mudou o seu comportamento. Atos 3:19, Pedro, quando pregou ali o seu primeiro sermão, e o povo perguntou o que eles deveriam então fazer para ser salvo, então Pedro respondeu: arrependei-vos, pois, só arrepender? Não, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então só o arrependimento não basta, precisa de uma mudança, precisa fazer uma volta, precisa voltar e recomeçar novamente agora uma nova vida com Cristo. Então, sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrepender-se em relação à salvação é mudar sua convicção sobre Jesus Cristo. O que a pessoa pensava sobre Jesus Cristo? Qual era a sua ideia antes de receber Jesus? Qual era a sua ideia? Qual era a minha ideia? O que eu pensava sobre Jesus? E agora, depois que eu recebi Jesus na minha vida, é claro, eu tenho uma nova ideia, uma nova esperança, uma nova vida,
porque Jesus me deu uma nova vida e eu tenho agora uma convicção diferente daquela que eu tinha quando eu não tinha Jesus na minha vida. Então, arrepender-se em relação à salvação é mudar sua convicção sobre Jesus Cristo. O arrependimento, ele atrai o perdão de Deus. Claro, quando você confessa o seu pecado, você confessa porque está arrependido. E isto atrai o perdão de Deus sobre a sua vida. Na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, ele concluiu o que? Um chamado para as pessoas se arrependerem. Agora, arrependerem-se de quê? De que as pessoas que estavam ali deveriam se arrepender? Pedro está convidando as pessoas que rejeitaram a Jesus a mudar seus pensamentos sobre ele. Ou seja, as pessoas tinham um pensamento, uma ideia sobre Jesus e por isso eles rejeitavam a Cristo, não aceitavam a Cristo. Mas Pedro, quando ele convida as pessoas, ele convida as pessoas que estavam rejeitando a Jesus a terem uma nova ideia sobre Jesus. Ele convence as pessoas de que aquele Jesus que ele estava pregando não era aquele Jesus que eles pensavam, que eles tinham a ideia de que eram. Reconhecer que ele é realmente Senhor, que ele é realmente Cristo, o ungido de Deus, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido e que ele poderia ser o Senhor da vida deles. Pedro está convidando as pessoas a transformarem as suas mentes e como eles deveriam terem uma mente transformada. Bastava eles deixar para trás a rejeição de Cristo. Eles tinham que deixar a rejeição de Cristo, porque eles estavam rejeitando a Cristo e deveriam aceitar, receber Cristo na vida dele como o ungido de Deus que veio salvar o homem. Também passarem a ter fé nele como ungido de Deus, como Messias e como Salvador de suas almas. Precisavam de fé, ter fé, aceitar, receber, confiar, entregar as suas vidas a Jesus. É ter ele como ungido de Deus na vida e como Salvador da sua alma. É só assim, arrependendo-se pela fé, que o homem recebe o perdão para a sua salvação. Arrependimento e fé andam juntos. Arrependimento e fé pode ser entendido como dois lados da mesma moeda. É impossível colocar nossa fé em Jesus Cristo como Salvador sem primeiro mudar nossa convicção sobre Ele. Então é impossível nós colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo como Salvador sem primeiro mudar a nossa convicção sobre quem Ele é e o que Ele tem feito. Você sabe quem é Jesus, você sabe o que Ele já fez por você e ainda pode fazer pela sua vida. Você tem essa convicção de que Jesus pode. Se você tem, então você tem toda a possibilidade de ter a salvação em Cristo Jesus. Agora, se a sua convicção ainda não mudou, se você ainda não tem fé nele como deveria ter para mudar a sua vida, então é impossível você ter a salvação em Cristo. Quer seja arrependimento de rejeição intencional.
Rejeição intencional é aquela pessoa que já tem a intenção, ele rejeita por intenção. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe o que Jesus faz, ele sabe o que Jesus transformou, ele tem experiências de quanto Jesus já fez pelas pessoas e podem fazer por ele, mas mesmo assim ele rejeita Cristo. Rejeição intencional. E também o arrependimento de ignorância, por ignorância e desinteresse. Ou seja, ele não conhece bem, não sabe quem é Jesus, também nem se interessa em conhecê-lo e por isso ele rejeita Cristo. Então, quer seja arrependimento de rejeição intencional ou arrependimento por ignorância e desinteresse, o homem precisa de mudança de convicção. Precisa ser convicto de quem é Cristo e o que Cristo pode fazer na sua vida. Arrependimento bíblico em relação à salvação é mudar de convicção, é mudar de ideia, é mudar o comportamento, é mudar o ser, é mudar o falar, é mudar de vida. De rejeição de Cristo para a fé em Cristo. Agora, ele não rejeita mais a Cristo, ele passa agora a ter fé em Cristo. É muito importante que entendamos que arrependimento não é uma obra que nós podemos fazer para ganhar salvação. Então você não pode fazer arrependimento, você não pode criar um arrependimento de forma nenhuma. Você não pode ganhar a salvação e você também não pode fazer isso. Ninguém pode se arrepender e vir a Deus a menos que Deus a traga para si. Então Deus traz o homem para si de alguma forma ou procura trazer. Há muitas pessoas que rejeitam, mas Deus de alguma forma ele propõe as pessoas para que as pessoas venham a ele, através de uma doença, através de uma dor, através de uma perca, através de uma pregação, através de um sofrimento, enfim, Deus traz o homem para si, procura trazer. Muitos o recebem, outros o rejeitam. Aqueles que o recebem, recebem a salvação. Aqueles que o rejeitam, pedem de ser livres da condenação eterna. Então, ninguém pode vir a mim. João 6,44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. O arrependimento é resultado da fé que ganha a salvação. A fé vai ganhar a salvação. A sua fé em Cristo vai ganhar a livre condenação. Você vai ficar livre da condenação eterna quando você receber esta fé para a salvação na sua vida. O arrependimento não é uma obra que ganha a salvação. O arrependimento que leva à salvação, ele vai resultar em obras de salvação. É impossível completamente mudar sua convicção sem que isso cause uma mudança de vida. Toda salvação que vem através do arrependimento sincero no coração faz com que a pessoa mude de vida. E essa mudança de vida, então, é que vai expressar obras de salvação. Na Bíblia, arrependimento resulta em uma mudança de comportamento. Logo as pessoas vão ver que você mudou, devido às obras que você está fazendo, devido ao seu comportamento, à sua ação, através do arrependimento dos seus pecados. Por isso João Batista convidou as pessoas
a produzir frutos dignos de arrependimento. A produção dos frutos dignos de arrependimento vai dizer, vai responder às pessoas que estão te vendo que você é um salvo em Cristo Jesus. Uma pessoa que realmente se arrependeu de sua rejeição de Cristo e passou a ter fé nele, vai tornar isso evidente através de uma vida transformada. É o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, quem vai comprovar? Quem vai ver essa mudança de vida? Os seus parentes, os seus amigos, a sua família, a sociedade em que você convive é que vai ver a sua mudança de vida. Então, arrependimento propriamente definido é necessário para a salvação. Arrependimento bíblico é mudar de convicção sobre Jesus. Você muda a convicção sobre Cristo. Você passa a entender Cristo como Ele é. Você passa a entender Jesus como Ele é através do que Ele fez e o que Ele pode fazer na sua vida e o que Ele já fez por você na cruz do Calvário. Então, convicção sobre Jesus Cristo é tornar-se para Deus em fé para a salvação. Fé para ser salvo. Não é fé para ser próspero financeiramente. Não é fé para você ganhar alguma coisa terrena. Não. Fé para ser salvo da condenação eterna. Salvo em Jesus Cristo. Tornar-se contra o pecado não é uma definição de arrependimento, mas é um dos resultados do arrependimento genuíno que foi baseado em uma fé verdadeira pelo Senhor Jesus Cristo na sua vida. Isaías capítulo 30 e o versículo 15 é a leitura de terça-feira. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, o que ele disse na boca de Isaías: voltando e descansando sereis salvos. Voltando e descansando sereis salvos. Parece que eu estou até dizendo Mateus 11 e 28. Vinde a mim, volte-se para mim, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Por quê? Jesus disse, porque o meu fardo é leve, não é? Então, voltando e descansando, sereis salvos. Deus concede salvação àquele que se arrepende. A mensagem do arrependimento não pode parar. É preciso continuar pregando o arrependimento. Os pregadores devem pregar mais o Evangelho. Os pregadores devem pregar mais o Novo Testamento. Hoje eles querem pregar mais o Antigo Testamento. Não que o Antigo Testamento não tenha lições maravilhosas para convencer as pessoas que elas devem ser salvas. Mas os evangelhos devem ser mais pregados. Mas eu já preguei, pregue de novo. Esse assunto já é muito falado, fale de novo. Eu já preguei esse assunto, já falei quantas vezes de Zaqueu, já falei muitas vezes da mulher samaritana, já falei muitas vezes da mulher adúltera. Quantas vezes eu já preguei sobre o cego de Jericó. Não importa, pregue o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai
o Evangelho a toda criatura. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, a mensagem do arrependimento é uma mensagem evangelística que leva o homem a arrepender-se dos seus pecados de rejeição a Cristo e voltar-se para Deus. A mudança da mente e do coração gera uma nova atitude para com Deus. Quando a pessoa muda, a sua mente mudou porque creu em Jesus Cristo e agora se arrependeu. Sua mente mudou, a palavra de Deus entrou na sua vida, na sua mente, e agora ele tem uma nova atitude para com Deus e para consigo mesmo e também para com a vida em geral. Romanos 12: e não sede conformados com este mundo, não se conforme com o mundo, não se conforme com o pecado, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para uma mente renovada, para uma mente transformada em Cristo Jesus. Então, mas sede transformados para que experimenteis qual seja a boa, agradável e também perfeita vontade de Deus. Quer saber qual a vontade de Deus? Tenha uma mente transformada pela sua palavra e você vai saber qual é a vontade de Deus. Arrependimento significa que as pessoas se afastam do pecado e entregam o seu coração à vontade de Deus, sujeitando-se à sua palavra e também sujeitando-se aos seus propósitos. Isso é arrependimento, quando a pessoa abandona o pecado e se entrega para fazer a vontade de Deus, para que se cumpra na sua vida os propósitos que Deus tem para o homem. Deus tem propósito para todo homem, mas se o homem quiser saber qual o propósito que Deus tem para a sua vida, é necessário voltar-se a Ele, é necessário confessar seus pecados, arrependendo-se sinceramente dos seus pecados, entregando sua vida a Cristo, e Deus revelará o propósito que Deus tem para a vida do homem. Então, o arrependimento, que as pessoas se afastam do pecado e entreguem seu coração à vontade de Deus. Veja o que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2 e o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, enquanto o homem não confessa o seu pecado ao Senhor, enquanto o homem vive na prática do pecado, ele está morto espiritualmente. São cadáveres andando, cadáveres ambulantes que andam para lá e para cá, porque estão mortos espiritualmente. Mas quando ele tem fé, confessa os seus pecados arrependidos, o Senhor o perdoa, e então Paulo diz: e vos vivificou. A pessoa se torna viva, porque o Espírito Santo aviva, revive na sua vida, e ele então começa a viver uma vida em Cristo Jesus. O verdadeiro arrependimento provém do amor a Deus e do desejo sincero de obedecer a sua palavra. Esse é o verdadeiro arrependimento que promove na vida do pecador o amor a Deus. Ele ama a Deus, e porque ele ama a Deus, ele procura então, com um desejo sincero, obedecer a sua palavra. Ele quer obedecer a Deus, mesmo que muitas vezes ele não consegue, ele se entristece, porque ele quer, ele tem desejo de fazer a vontade de Deus. Veja que Zaqueu, ele desceu depressa daquela árvore,
recebeu Jesus Cristo na sua vida e logo ele já começou fazendo alguma coisa, quer dizer, a salvação que ele recebeu começou a produzir na vida de Zaqueu, não é? A mulher samaritana também, quando reconheceu que Jesus era o Salvador, ela logo agiu de alguma forma, foi convidar as pessoas para conhecer o Cristo, o Salvador da humanidade. A mulher adúltera, Jesus Cristo disse para ela: ninguém te apedrejou, porque todos aqueles, eles também tinham pecado. Cadê os seus acusadores? Eles foram embora, você também. Levanta-se, vai para a sua casa e não peque mais. Então, todas as pessoas responsáveis por suas ações pecam e precisam arrepender-se para progredir rumo à salvação. Então precisam arrepender-se e ter progresso rumo à salvação, progredir, frutificar, frutos de arrependimento, frutos de salvação. Por isso a importância da mensagem do arrependimento. João Batista pregou sobre o arrependimento. Arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. As pessoas iam ser batizadas, era o batismo do arrependimento, porque se arrependiam dos seus pecados e vinham para ser batizadas. Jesus, em Mateus 4,17, começou a pregar sobre o arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O apóstolo Paulo também pregou a mensagem do arrependimento. Ele disse: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. Também Pedro falou sobre o arrependimento: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E outros também, na época dos apóstolos, também continuaram falando do arrependimento, e até hoje a mensagem do arrependimento deve ser pregada em todas as igrejas, em todos os lugares. Onde você estiver, diga que as pessoas precisam confessar os seus pecados, arrependendo-se deles, principalmente o pecado de rejeição a Cristo. Só pelo sacrifício de Cristo, só pelo sacrifício de Cristo pode nosso arrependimento ser eficaz e aceito por Deus. Só pelo sacrifício de Cristo. Não é por outra coisa. Somente através do sacrifício de Cristo é que nós podemos ter o nosso arrependimento, ter o nosso perdão e que somos aceitos por Deus. Quem se arrepende do seu pecado é perdoado e salvo da condenação eterna. Sim, quem deve arrepender-se? Olha, quem se arrepende do seu pecado é perdoado e salvo da condenação eterna, porque ele se arrependeu. Agora, quem deve arrepender-se? A Bíblia diz em Lucas 5,32, Jesus diz: eu não vim chamar justos. Então quem deve se arrepender? Os pecadores devem se arrepender, né? Os pecadores devem se arrepender. Os justos, eles não querem se arrepender, porque se acham justos. Então não se arrepende. Isso não tem importância, isso não faz mal, isso eu não sei aquilo. Eu não preciso disso, de oração, de igreja. Eu não preciso de palavra de Deus, ler Bíblia. Eu não preciso nada disso. Eu só preciso fazer alguma coisa de bom
e então eu vou ter a salvação. Essas pessoas se consideram justas e não enxergam na sua vida que são pecadores e precisam de arrependimento. Então, quem deve se arrepender-se? Os pecadores que reconhecem que levam uma vida de pecado. O que acompanha o arrependimento? A Bíblia diz em Lucas também 24 e 47, diz assim, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Então, o que acompanha o arrependimento? A remissão dos pecados. A pessoa é limpa dos seus pecados, é purificada dos seus pecados. Por quê? Porque ele se arrependeu. O que devo fazer para ser salvo? Foi a pergunta daqueles que ouviram a mensagem do apóstolo Pedro. O que devo fazer para ser salvo? Também foi a pergunta do carcereiro a Paulo. O que devo fazer para ser salvo? Também aquele homem que foi procurar a Jesus, ele perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para ser salvo? Pedro disse: arrependei-vos. Como me sinto quando peco? A Bíblia diz em Salmo 38 e 18, como que eu me sinto quando eu peco? Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Quando eu peco, então eu fico triste. É por isso que Paulo disse: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Então aquele que peca, como ele sabe se pecou, ele fica triste e confessa e é perdoado. Que traz o arrependimento? A Bíblia diz em 2 Coríntios 7:10, o que traz o arrependimento? É o que Paulo disse, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então o que traz o arrependimento é a tristeza que ele tem de ter pecado. Como se sente Jesus quando eu me arrependo? Como você acha que Jesus se sente quando você se arrepende, quando você confessa que é um pecador e quando você reconhece que na cruz do Calvário ele morreu pelos seus pecados? A Bíblia diz em Lucas 15:7, digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, alegria no céu é o que Jesus sente. Ele fica satisfeito, disse Isaías. Ele ficou satisfeito com o trabalho da sua obra, com o serviço das suas mãos, com aquilo que ele fez. Ele ficou alegre. Então o céu faz festa porque as pessoas se arrependem dos seus pecados. Mateus 3:8, a pregação de João Batista: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Um convite para dar frutos dignos de arrependimento. Frutos do arrependimento. Em Lucas 3:8, na pregação de João Batista, consta então o seguinte apelo. João Batista dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento significa o quê? Lembrando, mudança de atitude para com o pecado. O pecado agora já não vai fazer parte mais da sua vida, porque você vai vencer o pecado. Você vai lutar contra ele, porque você não quer pecar mais, porque você está agora em uma mudança de atitude. É condição fundamental para a salvação. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado. Claro, você já se arrependeu dos pecados. Você não tem
nada mais que vai impedir você. Então, batize-se, né? O batismo é uma confissão pública que você recebeu Jesus na sua vida e que você agora tem um compromisso com o Senhor em servi-lo todos os dias da sua vida. Porém, assim como a árvore se conhece pelo fruto, o verdadeiro arrependimento ele gera o quê? Mudanças radicais na vida do pecador. Mudanças radicais são mudanças que as pessoas veem naqueles que se arrependeram, naqueles que agora têm uma nova vida, que têm atitudes diferentes, que fala diferente, que tem comportamentos diferentes, que tem gestos diferentes. É as pessoas, outras pessoas que vão testemunhar Jesus na sua vida. A mensagem de João Batista em Lucas 3, 8 a 18 contém 4 frutos do arrependimento verdadeiro. 4 frutos. Primeiro ele fala sobre a bondade. Quem tiver 2 túnicas, isso aqui é João Batista dizendo para as pessoas que iam ser batizadas. E ele dizia, quem tiver 2 túnicas, você deve fazer agora, ter um gesto de bondade. Reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Ou seja, atitude de bondade é fruto de arrependimento. Como nós precisamos de pessoas boas neste mundo. Pessoas boas. Pessoas que tenham coragem de repartir aquilo que tem com aquele que não tem. Será que nós temos pessoas assim em nosso mundo? As pessoas estão mesmo repartindo o que tem? Ou as pessoas estão doando aquilo que sobra, aquilo que não lhes faz falta? Ou as pessoas estão fazendo, e outras pensam que estão dando aquilo que sobra, estão comprando salvação, estão comprando vida eterna. A Bíblia ensina que o nosso Deus, ele é um Deus bondoso. Olha, ele deu o seu filho. Salmo 31, 19, ó, quão grande é a tua bondade, diz o salmista. O próprio Espírito Santo, ele produz bondade e também benignidade na vida do pecador arrependido. A bondade, ela é uma virtude do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:22. O Espírito conduz o salvo à prática da regra prioritária do cristão. Qual a regra prioritária do cristão? Ser bom, não é? Como quereis que os homens vos façam? Da mesma maneira lhes fazeis vós também. Então você quer que os homens sejam bons com você? Então seja bom com os homens. Você quer que os homens sejam honestos com você? Então seja honesto também com os homens. Talvez você está cobrando honestidade, mas você é desonesto. Você está cobrando sinceridade, mas você não tem sinceridade. Você está cobrando que o homem não seja corrupto, mas você é um corrupto. Você está cobrando que os homens não roubam o país, mas você é um ladrão. Então, é o que Jesus está dizendo aqui. Como quereis que os homens vos façam? Da mesma maneira fazeis vós também. Quer um governo bom? Então seja também bom. Quer um político honesto? Seja você honesto. Quer um político sincero? Seja você sincero. E então você vai ser uma pessoa classificada aqui com esta virtude do fruto do Espírito e também um fruto do arrependimento, a bondade.
A honestidade também. Olha o que João Batista pregava àqueles que vinham para se arrepender. Aos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos também vinham para ser batizados no batismo do arrependimento. E João dizia que eram reputados desonestos, os cobradores de impostos eram desonestos, eram corruptos, e o profeta mandou: não peçais mais do que vos está ordenado. O governo pedia do povo 5% de impostos, mas os cobradores de impostos cobravam além dos 5%. E aquele além, o que passava daquilo, ficava para eles. O que eles estavam fazendo? Tirando dos pobres para se enriquecer. Será que não é assim que muitos políticos estão agindo? Não é assim que muitos agindo? Eles têm uma meta, eles têm uma quantia certa, que aquilo é o necessário para governar bem uma nação. Mas o que eles fazem? Cobram um pouco mais. E esse pouco mais vai para o bolso do governo, vai para o bolso do político corrupto que não quer gerenciar bem a sua nação, que não pensa com honestidade para com o povo. E João Batista dizia para eles: não peçais mais do que vos está ordenado. O mesmo evangelho de Lucas relata a conversão do publicano. Veja que Zaqueu, quando ele se converteu ao Senhor, ele foi bondoso. Primeiro ele foi bondoso. Ele diz o quê? Ele entregaria aos pobres metade dos seus bens. Então foi um gesto, o fruto da bondade. E depois ele também iria indenizar todos aqueles que ele houvesse lesado, que ele houvesse roubado, que aparecesse ali, e ele iria indenizá-los, dando 4 vezes mais do que havia roubado. Aqui ele estava sendo honesto. Gratidão é um outro fruto do arrependimento. Aos soldados que se diziam arrependidos de seus pecados, João recomendou: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com aquilo que você ganha, fique contente com o salário de vocês, sejam agradecidos porque vocês têm este salário, vocês têm este soldo, você tem agora uma remuneração. Então agradeça, seja grato. Quantas pessoas que ficam desempregadas e procuram, e oram, e pedem oração, e fazem campanhas, e buscam de Deus um trabalho. De repente ele encontra o trabalho, e ele começa a receber o seu ordenado, e ele então, recebendo o seu ordenado, o seu salário, ele começa até xingar o seu salário. Quantas pessoas dizem que aquilo que ele está recebendo é uma porcaria, isso não é salário para ninguém, isso não é dinheiro, isso não é aquilo, e começa a reclamar do seu salário. São pessoas ingratas. Isso não, ser ingrato não é fruto de arrependimento, mas se ser agradecido. Seja agradecido. João Batista dizia para que eles ficassem contentes com aquilo que eles estavam recebendo. Por quê? Porque muitas pessoas nem aquilo não têm. Muitas pessoas nem têm aquilo que você tem. E elas estão vivendo. Então, além da integridade, o profeta recomenda que estivesse contente com seu ganho, sem ganância e sem avareza, mas contente com aquilo que ele estava ganhando,
contente com aquilo que ele estava recebendo. O salvo sabe ser grato a Deus mesmo na dificuldade, mesmo com salário baixo, sabe agradecer o Senhor, sabe louvar a Deus, sabe administrar bem aquele pouco que ele tem, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E o Senhor prospera, o Senhor abençoa, o Senhor ajuda porque ele está agradecido. O apóstolo Paulo recomendou este contentamento na simplicidade. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8, ele diz: porque nada trouxemos para este mundo, aleluias, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Em Hebreus também encontramos este ensino: seja a vossa vida isenta de avareza, contentando-vos com o que tendes. Hebreus 13 e o versículo 5. Humildade. Este fruto aparece no testemunho que João dá acerca do Messias. Veja que o próprio Jesus referiu-se a João como alguém muito especial, o maior dentre todos os seres humanos. Quando Jesus disse em Mateus 11:11, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. E agora, porém, eis a visão do próprio João sobre si, o que João pensava de si. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Isto são gestos de humildade. Humildade também é fruto de arrependimento. O arrependimento genuíno é a única maneira de escapar do juízo de Deus. Arrependimento verdadeiro não é hipocrisia, é arrependimento sincero. Escapa o homem do juízo de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 7, a leitura de quinta-feira. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então existe alegria no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados, volta-se para Deus com o coração quebrantado, com o coração sincero, pedindo o perdão de Deus. No céu há festa para os pecadores que se arrependem. Qual o motivo para nós, seres humanos, fazermos uma grande festa? Tem muitos motivos, né? Os seres humanos fazem festa por qualquer coisa, principalmente os brasileiros, né? Às vezes, algo como aniversário fazemos festa, casamento fazemos festa, noivado fazemos festa, a casa própria ele acabou de ganhar, construir, ele faz festa, compra um carro, ele faz festa, tudo ele quer fazer festa. Tudo isso é motivo para fazer uma grande festa, para se alegrar. Você faria uma festa para alguém que não vale nada? Você faria festa, por exemplo, por um ladrão? Quem sabe roubou a sua casa? Um estuprador? Um ex, né? Quebrantado, arrependido, ladrão arrependido, um homem que praticou um crime bárbaro, mas se arrependeu. Faria você uma festa porque ele se arrependeu? Jamais gastaríamos um centavo, nem tampouco comemoraríamos com pessoas assim, não é mesmo? É o que os homens pensam, é o que o homem... Não, esse homem não vale nada. Eu vou fazer festa por esse homem, eu vou fazer festa por essa mulher que fez tantas coisas ruins,
Fizeram festa para Paulo? Fizeram festa para outros homens que pecaram tanto? Fizeram alguma festa? Mas Deus não vê como vê o homem. Deus olha para esses que estão excluídos, que se arrependem, que se quebrantam e que quer seguir a Deus, o cordeiro imolado sendo sacrificado por eles. Isso é amor, fazer festa por uma pessoa que não vale nada, mas agora, quebrantando-se, arrependendo-se dos seus pecados, há uma festa para os pecadores que se arrependem. E quais são os reais motivos para que haja uma grande festa no céu? Nós falamos aqui de motivos que os seres humanos fazem festa. Agora, os motivos para se fazer uma festa no céu, segundo o Evangelho de Lucas, é quando um ser humano pecador se arrepende dos seus pecados. Deus ama o pecador, mas o pecador arrependido, viu? Deus ama o pecador arrependido, não que ele não ama o homem. Mas Deus ama o pecador arrependido que recebe Jesus Cristo na sua vida. É difícil pensar como Deus ama a gente, né? Como ex-marginais, ex-prostitutas, ex-pedófilos, ex-estupradores, ex-maníacos. Quantas pessoas que vieram a Cristo e eles eram nessas condições, eram marginais, eram prostitutas e prostitutos, adúlteros e adúlteras, criminosos, assassinos, pedófilos, né? Pedófilos, estupradores, maníacos, tantas pessoas ruins, mas vieram para Jesus e estão na igreja. Por isso que a igreja é cheia de ex, né? Eis isso, eis aquilo, porque se converteram a Cristo. Normalmente para nós, pessoas desse tipo estariam fora de nossa lista. Jamais entrariam em nossa casa, nem tampouco nós investiríamos nela. Ora, como você poderia fazer uma coisa dessa se você era assim como eles, não é? Mas Deus recebe, perdoa, investe e ainda dá uma grande festa quando verdadeiramente essas pessoas se arrependem de seus pecados e recebem Jesus como Senhor de suas vidas. Isso é graça, isso é que é favor imerecido. Acha que uma pessoa nessas qualidades merecia salvação? De forma nenhuma, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e deu essa condição, o favor imerecido a estas pessoas. Isso é o amor ágape de Deus. Todos que pecam quando se arrependem, Jesus perdoa. Todos os que pecam. Se arrepende, confessa, se arrepende, tem fé, Jesus perdoa. A salvação é algo imensurável, é algo precioso aos olhos de Deus. Notemos que o texto base diz assim, que há festa no céu quando alguém se converte, quando alguém se arrepende. Se voltar lá no texto base, é o que está dizendo. O céu se mobiliza para tamanha comemoração. Jesus morreu justamente por gente que, segundo nossos olhos, não valiam nada. Segundo o homem, nós a vemos, não vale nada. Mas Deus, Ele vê de uma forma diferente. E nós não conseguimos entender como Deus vê. Nós entendemos como nós vemos, mas Deus não. Jesus morreu justamente por gente que, segundo os nossos olhos, não valem nada. Jesus morreu pelo estuprador, Jesus morreu pela prostituta, morreu pelos pedófilos, morreu pelos pecadores,
morreu pelos marginais, morreu pelos corruptos, pelos ladrões, pelos assassinos. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E outra coisa, olha o que Jesus disse aqui em Marcos 2,17. Os sãos não necessitam de médico. E quem necessita de médico? Os que estão doentes. Eu não vim chamar justos. Você se acha uma pessoa justa? Jesus não veio para você então. Mas sim os pecadores ao arrependimento. Difícil, não é? É muito difícil nós entendemos tudo isso, mas é verdade, é o que está nos evangelhos, é o que está na palavra de Deus, e nós precisamos aceitar isso no nosso coração. E se nós não quisermos aceitar, devemos nos ajoelharmos diante de Deus com toda a humildade, quebrantarmos diante de Deus e pedir: Senhor, eu quero este amor no meu coração por estas pessoas. Difícil, pois bem, pessoas como essa, uma vez arrependida, recebendo a Jesus, vão para o céu, igual você vai, tá? Isso é graça, isso é favor imerecido, isso é amor, é o amor ágape de Deus. 1 de João capítulo 1, versículo 9, é a leitura de sexta-feira. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se confessar, viu? Os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, Deus é fiel para justificar quem se arrepende dos seus pecados. Deus é fiel. E Ele justifica quem confessa. Porque quem confessa se arrepende. Quem confessa e se arrepende é porque tem fé que Jesus o perdoa. Deus justifica o pecador arrependido. O justo é uma pessoa que pratica a justiça e rejeita o pecado. Esse é o justo. Ele pratica a justiça e rejeita o pecado. Deus é justo. Faz sempre o que é certo e não comete nenhum erro. Deus abençoa o justo, que lhe obedece de todo o coração. O justo que lhe obedece, o justo que é humilde, o justo que se arrepende, o justo que tem o coração quebrantado. Não é o justo que se justifica, não, mas o justo que prioriza Deus na sua vida. Ninguém é justo, todos pecaram, mas Jesus morreu para nos justificar. Ele morreu para nos tornar justos. Agora, quem crê em Jesus se arrepende e se torna justo. Jesus nos ajuda a ser justos, escolhendo o que é certo. Ele nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. Jesus nos ajuda a sermos justos. É só nós nos colocarmos diante dele e pedirmos com humildade: Senhor, me ajuda. E ele vai te ajudar. Mateus 9,13. Vão aprender o que significa isto. Aqui Jesus estava falando com os fariseus. E Jesus disse para os fariseus: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, vão aprender o que significa misericórdia, vão aprender o que significa graça, vão aprender o que é amor. Vocês são sepulcros caiados, que se mostram, que fazem isso, que fazem aquilo, para mostrar às pessoas que são boas, mas dentro de si é um sepulcro caiado. Só existe
podridão sem salvação. Apocalipse 3,19 é a leitura de sábado. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aqui nós temos um chamado ao arrependimento. Chamados para o arrependimento. O chamado de João Batista. O que João Batista diz? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O chamado de Jesus, Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos 1,15 também Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus 11,22, Jesus ainda disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim arrependidos, e Jesus perdoa os pecados daqueles que estão cansados de pecar. Estão cansados da opressão satânica, estão cansados da escravidão do pecado. Jesus alivia o seu fardo e faz de você uma nova pessoa em Cristo. O chamado de Paulo, Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, Deus, não tendo em conta mais aqueles tempos que você praticava o pecado, Deus não tendo mais em conta, não levando mais em conta o que o homem fez, mas agora ele quebrantado voltas, e é o que Paulo está dizendo, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a um grupo de pessoas, a todos os homens e em todo lugar, que se arrependam. Foi o chamado de Paulo. O chamado de Pedro, Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim então os tempos do refrigério, os tempos de alegria, os tempos de paz, os tempos para uma livre adoração a Deus na presença do Senhor. Por que as pessoas não têm coragem de aceitar Jesus em sua vida, hein? Será por quê que é difícil a pessoa vir para Jesus? Aceitar Jesus deve ser uma decisão voluntária do ser humano, sem força ou insistência. Então, voluntariamente, as pessoas devem ir até Jesus. Jesus não obriga ninguém. Ele disse: se quiser vir após mim, Mateus 16:24, se quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, faça a sua escolha. Então, sem força ou insistência, sem, no entanto, deixar, ou seja, o nosso dever é fazer o convite, aconselhar, ajudar, convidar, não é? Mas quem faz a escolha voluntariamente de ir a Jesus, de se entregar a Jesus, é a própria pessoa. Não por força nem por violência, Zacarias 4:6, a parte B. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, disse o Senhor na boca de Zacarias. Uma das coisas que gera essa falta de coragem é que as pessoas estão muito apegadas às coisas que gostam, né? E não têm coragem de sair, não têm coragem de fazer uma mudança, não querem sair, desapegar-se daquilo que eles gostam. Então as pessoas têm essa dificuldade, não têm essa coragem de deixar tudo aquilo e mudar de vida, voltar-se para Cristo. Então, não é possível uma pessoa aceitar Jesus e continuar na mesma vida. Assim não dá, né? Eu aceito Jesus e continuo
As pessoas aceitam Jesus e continuam adulterando, aceita Jesus e continua prostituindo, aceita Jesus e continua roubando, aceita Jesus e continua mentindo, aceita Jesus e continua fofocando, aceita Jesus e continua murmurando, aceita Jesus e continua fuxicando, aceita Jesus e continua fazendo o pecado do mesmo jeito, né? Então, não é possível uma pessoa aceitar Jesus e continuar na mesma vida. É necessário uma mudança de vida. Veja, Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, ele diz: se alguma pessoa está em Cristo. Então, quem está em Cristo, se alguém está em Cristo, ele deve ser uma nova criatura. As coisas velhas, o pecado deve ser abandonado e voltar-se para Deus. Ou seja, se ela aceitou a Jesus e o recebeu em sua vida, entregando-se a Ele, nova criatura essa pessoa se torna, porque as coisas velhas da sua vida pecaminosa, as coisas velhas do pecado, onde ela vive para si, se passam, e agora tudo vai fazer novo na sua vida. Ele vai falar diferente, vai cantar diferente, suas músicas não são mundanas, agora são canções evangélicas que trazem edificação para a sua vida espiritual. Não são as músicas do mundo, não são as músicas compostas pelos homens, feitas pelo diabo, inspiradas por Satanás, que trazem uma mensagem diabólica para as pessoas. Não, não são essas músicas. Não, mudou também as suas canções. Agora ele tem canções diferentes, ele mudou o seu comportamento, ele tem uma nova vida. Então, por quê? Porque ele se arrependeu e agora está vivendo uma nova vida. Pessoas não têm coragem de aceitar Jesus, pois há coisas valiosas que elas têm medo de deixar para trás. São valiosas para elas e não querem deixar essas coisas que são tão valiosas para elas, deixar para trás, quer continuar com aquilo. Então não dá. De fato, quando as pessoas são apegadas demais a bens e posições materiais nessa vida, seu coração torna-se mais duro, não é? O coração da pessoa torna-se tão duro, não quer deixar, não quer abandonar, é egoísta, não quer abandonar o pecado, quer ficar ali pecando, vai morrer desse jeito e vai para o inferno se não receber Jesus, se não confessar seu pecado. Então, e se entregar à nova vida, que a nova vida ela é oferecida por Jesus. Jesus oferece nova vida para o homem. E vivendo esta nova vida, o homem tem então a salvação para a sua alma. Lembre-se, confessando os seus pecados de uma forma sincera, arrependendo-se com fé que Jesus lhe perdoou e seguindo Jesus, nós alcançaremos a salvação eterna e assim nós estaremos sempre, sempre com o Senhor. Não se esqueça, www.moldado.com. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical.